brainwashing began instantly. I believe that I had been kidnapped by a UFO. O caso de Robert Birchtold e Jan Broberg. Como um vizinho querido conseguiu manipular, sequestrar e traumatizar uma família inteira? Descubra o caso real mais inacreditável do true crime americano: o sequestro de Jan Broberg. Nossos olhos se voltam para Pocatello, uma cidade pequena e pacata no estado de Idaho, Estados Unidos. Anos 1970, ruas tranquilas, famílias tradicionais, crianças brincando ao final da tarde. Era o típico cenário em que todos se conheciam. Os vizinhos eram amigos e a confiança era tida como regra. É nesse ambiente que vivia a família Broberg, Bob e Mary Ann Broberg, junto com suas 3 filhas, Christine, Karen e a jovem Jen, a protagonista dessa história de pesadelo. Os Broberg eram conhecidos na comunidade, ativos na igreja mórmon, vistos como exemplo de moralidade e harmonia. Como poderiam sequer imaginar que logo estariam envolvidos num dos casos mais perturbadores do true crime americano? O enredo se transforma quando chega à vizinhança um casal carismático. Robert Birchtold, chamado de B, e sua esposa Gail, que logo se aproximam dos Broberg. Carismático, engraçado e gentil, Berthold rapidamente integra a rotina da família. Torna-se amigo íntimo dos pais, figura constante nos jantares, churrascos e confraternizações, especialmente para as crianças. O B era quase um segundo pai para Diane, um verdadeiro confidente. Berthold demonstrava um cuidado especial pelas filhas dos Broberg, principalmente Diane, então com 12 anos. Passava longas horas com ela, levava-as para passeios, brincadeiras inocentes à vista de todos. Com o passar dos meses, o laço entre os Broberg e o vizinho se tornava cada vez mais estreito, tão próximo que Berthold tinha acesso irrestrito à casa e aos segredos da família. Em 17 de outubro de 1974, quando Jen tinha apenas 12 anos, o inimaginável aconteceu. Berthold pediu permissão para levar Jen a um passeio de cavalo na zona rural. Mary Ann, acreditando no amigo de confiança, consentiu. Horas se passariam sem sinal dos dois. Quando anoiteceu e eles não retornaram, o pânico tomou conta dos Broberg. Nos dias seguintes, a busca frenética começou. Cartazes, ligações desesperadas, envolvimento do FBI, mas Jen e Berthold simplesmente desapareceram. O mistério só aumentava, pois era impensável para quem conhecia Berthold que ele pudesse fazer mal a alguém. Durante 5 semanas, Jen esteve desaparecida. A polícia não sabia por onde começar. Por fim, uma ligação. Ela e Berthold foram localizados no México. Ele alegava terem fugido porque estava apaixonado. Mas a verdade, enfim, começaria a ser desvendada. E era ainda pior. A experiência de Jen no cativeiro redefiniu os limites do trauma. Berthold havia preparado tudo com minúcia. Durante o sumiço, ela foi drogada e mantida presa em um trailer isolado. Ao recobrar a consciência, encontrou-se em um ambiente estranho, ouvindo gravações de áudio supostamente alienígenas, que ordenavam a ela cumprir uma missão: engravidar de Berthold, pois ela seria escolhida para salvar a humanidade. Se não cumprisse, seus pais e irmãs sofreriam consequências fatais. Essa lavagem cerebral, atribuindo papel messiânico a Diane e aterrorizando-a com ameaças à família, foi repetida ao longo dos dias, quebrando sua resistência. Berthold dizia que era preciso manter segredo absoluto, tornando-a parceira silenciosa de seu sequestro em vez de uma simples vítima. Em paralelo, ele fazia ligações para a família, dizendo que Jen estava bem e seria devolvida em breve. Tentava convencer a esposa Gail a legitimar o casamento no México, já que naquela idade era possível, em alguns países, casar legalmente mesmo com uma criança. Os esforços só fracassaram quando o FBI finalmente localizou os dois
e pressionou as autoridades mexicanas. Quando Jen foi devolvida aos pais, não era mais a criança de antes. Assustada, desconfiada, retraída, foi instruída por Barstow a não contar nada, sob pena de colocar toda a sua família em risco. Ela acreditava de fato que diretrizes extraterrestres controlavam sua vida e a de seus pais. Inicialmente, Jen sustentou para todos que estava apaixonada por Barstow, repetindo frases que ele havia programado durante o sequestro. O impacto psicológico no lar Broberg era devastador, mas a situação ficou ainda mais chocante quando Barstow conseguiu convencer a família a não prestar depoimentos contundentes contra ele, utilizando ameaças e manipulações, inclusive envolvendo segredos e chantagem sobre os próprios pais de Jen, com quem descobriu-se depois que manteve laços íntimos manipulativos tanto com a mãe quanto com o pai. Bertold blindou-se contra acusações graves. O resultado? Acabou sendo condenado apenas por sequestro e passou pouco tempo na prisão. Após sua libertação, voltou a cercar a família Broberg, alegando que ainda precisava de Jen para completar a tal missão. Os Broberg, fragilizados, demoraram a afastá-lo completamente. O ciclo de abuso não terminou aí. Em 1976, apesar de todos acreditarem que estavam seguros, Jen foi novamente sequestrada por Barstow, desta vez após ser convencida a fugir de casa sozinha. Novamente drogada, foi levada para um internato em uma cidade distante, sob a falsa justificativa de que estaria protegendo sua família de um destino terrível. A manipulação psicológica era profunda. Bertold fez com que Jen acreditasse que, caso revelasse qualquer parte da verdade, doenças e mortes cairiam sobre seus entes queridos. Só semanas depois, graças à investigação insistente dos pais e das autoridades, ela foi localizada, abalada, mas viva. A essa altura, finalmente, o caso tornou-se escândalo nacional envolvendo o FBI, imprensa e organizações de defesa da infância. Vieram à tona as chantagens, o envolvimento íntimo de Barstow com ambos os pais da vítima e a vulnerabilidade emocional de todos. Os processos jurídicos foram arrastados durante anos. As lacunas na legislação de proteção à criança, somadas à habilidade de manipulação de Barstow, dificultavam a condenação. Ele chegou a ser internado em instituições psiquiátricas, mas logo era liberado. Jen teve sua infância destruída, sofreu traumas graves, desenvolveu distúrbios de ansiedade e enfrentou uma longa jornada de recuperação. A família Broberg ficou socialmente marcada, estigmatizada por não ter percebido ou agido antes quanto ao perigo de Barstow. Por muito tempo, Jen acreditou que seria responsável caso sua família sofresse qualquer mal. O caso revela um cenário claro de abuso psicológico, sexual e manipulação sistêmica, que só foi interrompido pela coragem de Jen de se posicionar, já adulta, ao lado de sua mãe, para contar tudo em livros, palestras e, posteriormente, no documentário Abducted in Plain Sight, Sequestrada à Luz do Dia. Só anos mais tarde é que Barstow foi finalmente responsabilizado de maneira mais contundente, envolvido em outros crimes e afastado da convivência de crianças por decisão judicial. Ele morreu antes de cumprir toda a pena legal em 2005 por suicídio, após ser cercado por múltiplas acusações. Jen Broberg, ao contrário, tornou-se símbolo de resiliência, lançou autobiografias e atua como ativista de proteção à infância, palestrante e atriz. O caso Broberg-Berchtold é hoje amplamente discutido em estudos de psicologia, criminologia e prevenção de abuso infantil. Ficou ainda mais famoso após o lançamento do documentário Abducted in Plain Sight, na Netflix, e da minissérie A Friend of the Family. O caso levanta questões decisivas.
Como pessoas inteligentes de boa fé são seduzidas e manipuladas por predadores tão sofisticados? Por que a vergonha, o medo e a culpa silenciaram os Broberg por tanto tempo? Quantas histórias como essa ainda ficam sem ser contadas por medo de julgamento? O escândalo Broberg serve como alerta mundial. Abusadores infiltram-se em lares com gentileza, paciência e carisma, e podem manipular adultos e crianças com táticas psicológicas avançadas. O pior monstro pode ser aquele que tem as chaves da sua casa. Essa história te faz olhar confiança de outro jeito? E aí, o que você achou desse caso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e, claro, sugestões de outros casos que você quer ver por aqui. Se curtiu o vídeo, já sabe, né? Deixa o like, compartilha com aquele amigo ou amiga que ama mistério. E se inscreve no canal para não perder os próximos enigmas que vamos desvendar juntos. Ativa o sininho, porque o próximo caso pode ser aquele que vai te deixar sem dormir.